Vamos começando a gravar, tá? Como você sabe, você já está indo para a rede logo depois, tá? Que eu estou colocando na rede para quem, porventura, não pegar o estudo ao vivo, vamos assim dizer. Então, a gente já viu, claro, Atos 1, Atos 2, e agora a gente vai falar sobre Atos 3, tá? Eu tentei ser breve, não tenho mais 2 páginas, tenho só uma página, então eu cortei bastante coisa, piquei bastante coisa, mas também são coisas bem interessantes para a gente falar sobre esse Atos 3, até porque é um capítulo um pouco menor. Tá? A gente vai ver em Atos 3 aqui a cura do coxo e o discurso do Pedro. Então vamos começar. Tá? Então, só antes da gente iniciar esse Atos 3, Atos vai mostrar para a gente, Atos, quando eu digo Atos, agora eu estou falando de toda a expansão do livro de Atos, né? A gente vai ver o crescimento da igreja. Ele é um livro praticamente de história, demonstrando para nós o crescimento de toda a igreja, tá? Há um crescimento, isso, se você acompanhar lendo o livro de Atos, você vai conseguir encontrar isso, tá? Há um crescimento tanto numérico quanto geográfico, tá? A gente vai ver que numericamente começa lá no capítulo 1 com 120 pessoas, é o que demonstra-se, né? Logo ali no início. Depois ele sobe, logo depois de Pentecoste, ele sobe aproximadamente para 3.000 pessoas e vai subindo para 5.000 ao final do capítulo, do capítulo 2, e assim ele vai continuar subindo. Então, o livro de Atos ele só demonstra o crescimento da igreja, tá bom? E geograficamente, porque inicialmente ele começa lá em Jerusalém e ele vai se expandindo para outras cidades, para outras localizações, chega até Samaria, né? No capítulo 8 de Atos a gente vai ver chegar lá em Samaria, aí a gente lembra, né, daquelas palavras do Senhor Jesus: pregai o evangelho a todo de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e ele vai continuar crescendo. E depois Paulo vai vir com as missões e só se expandindo. E a gente está aqui hoje demonstrando o quanto que a igreja cresceu, tá bem? Então a gente vê nessa junção de número e geografia, a gente vê um crescimento de fé. O povo vivia debaixo de fé. E um terceiro ponto que eu anotei aqui é o que a gente vai ver também sobre todo o livro de Atos, enquanto a gente estuda e que a gente lê, a gente vai ver o quê? A gente vai ver alguns aspectos bem interessantes e bem importantes para a vida cristã. Por isso que o livro de Atos é bem interessante, assim como toda a Bíblia, né? É bem interessante para um cristão, porque você começa a entender o que a igreja precisa. Não mais do que isso. O que a igreja precisa. A gente vê no livro de Atos, a gente passando, a gente vê oração fervorosa, o povo orando o tempo todo, os cristãos sempre em oração, tá? É uma coisa, como eu comentei no estudo passado, é uma coisa que a gente precisa manter, a gente já sabe, que é até uma obrigação. A gente vê a unidade, o povo era unido, realmente, de fato, a gente viu um povo unido. Compartilhamento, o povo compartilhava a sua vida, compartilhava a sua fé e compartilhava até bens, compartilhava até necessidades, né? Era um povo desprendido das suas riquezas materiais, pois eles tinham uma mentalidade muito mais do que uma riqueza espiritual, tá? Eu vou só fechar um negócio aqui, gente, pra gente, tá bom? Então o povo era desprendido dessas coisas. Também havia coragem, o povo era um povo corajoso, tá? Coragem e ousadia para pregar o evangelho. Era um tempo onde já existia, sim, uma perseguição, tá? A gente precisa lembrar disso. Era um tempo onde já existia perseguição, e mesmo assim o povo tinha coragem e tinha ousadia para pregar o evangelho. A gente vê ali Filipe e Estevão, que são 2 pessoas muito marcantes também no livro de Atos, que demonstram um alto padrão de vida espiritual, tanto é que a gente sabe, a gente vai chegar lá, se Deus permitir, Estevão sendo o primeiro mártir, né? O primeiro mártir da igreja cristã é o Estevão, quando ele faz aquele discurso maravilhoso e é apedrejado
inclusive com Paulo lá segurando as vestes dos sacerdotes que estavam apedrejando ele. E a gente vê também na questão dos líderes, a liderança ali, os apóstolos, né, os grandes líderes daquela época ali da igreja, do início da igreja, eles eram pessoas que fortaleciam a fé do povo, eles eram pessoas que capacitavam para você suportar as perseguições, e eles sabiam também, e aí eu acho que é um ponto também muito importante, apesar de todos esses que eu falei, eu vejo como importância. Eles sabiam também lidar com a inclusão do que a gente conhece como o povo gentil. Então, ou seja, eles sabiam lidar com a inclusão daquele pessoal que ainda não conhecia o evangelho profundamente. Então, eles não era de eliminar ninguém do meio. Muito pelo contrário, eles sabiam fazer a inclusão dessas pessoas e transformá-las para Cristo. Então, acho que esses são pontos bem importantes para a gente sempre ter em mente, sempre ter na mente da gente, para que nós possamos também, assim, nos colocar como igreja, forma de uma vida. Como eu tenho que ser? Como é que é uma vida cristã? A Atos vai nos demonstrar isso. Tá? E no início do capítulo 3, aqui, antes da gente entrar na parte do coxo, a gente vai ver algo bem interessante, que às vezes pode passar despercebido, mas é uma coisa que realmente existe. A gente descobre, a gente vê que, na verdade, o cristianismo ele era uma espécie de judaísmo contemporâneo. Quando a gente fala de contemporâneo, a gente sabe que é uma coisa, né, atualizada, vamos assim chamar. Então, o cristianismo iniciou assim, ele era um judaísmo contemporâneo, onde começava-se o início de uma crença num Messias. O Messias não aguardava-se mais o Messias já havia vindo, ok? E a gente vai ver que ele foi se expandindo, ainda existia essa correlação, inclusive aqui a gente vê Pedro, e eu falo por que isso acontecia, exatamente pelo início do capítulo 3, que é quando Pedro e João vão ao templo, né, e curam o leproso, e curam o homem coxo, leproso não, homem coxo. Então, ou seja, isso demonstra o quê? Que na verdade eles não tinham, não foi por conta que Jesus veio e fez o que fez e etc e tal, que eles largaram aquilo que eles faziam. Eles não largaram o que a doutrina deles falava para se fazer. Muito pelo contrário, eles continuaram. Tanto é que eles foram orar, eles foram no templo. Tá? Então, isso é o que demonstra que no início era um judaísmo contemporâneo, e aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo, é evidente, né? Existiam ali os mais ortodoxos, os judeus mais ortodoxos, e evidente que eles sempre tinham muita força política, vamos assim dizer, e até religiosa também. Então, eles começou a criar muitas desavenças, muitas, vamos chamar, contenda, e isso começou cada vez mais a desvencilhar judaísmo e cristianismo. Até que lá por volta do ano, deixa eu ver que eu anotei aqui o ano para não esquecer, até por volta lá do ano 66, 60, 70 depois de Cristo, é quando realmente a gente vê realmente judaísmo para um lado, cristianismo do outro, tá? Então, isso a gente observa até aqui, onde a gente chegou, e a gente vai observar através de todo o livro de Atos, tá? Então, vamos iniciar aqui com a cura do homem coxo, ok? Eu vou falar mais os versos que eu peguei mais pontuais, tá? Novamente, depois você pode ler, porque é um capítulo bem curtinho. O verso 6 vai dizer assim, ó, na minha Bíblia aqui, está assim. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, aqui acontece o primeiro milagre que não veio de Jesus. Ou melhor, os milagres já aconteciam com os apóstolos na época de Jesus, mas o primeiro milagre posterior à ressurreição de Cristo. Interessante, né? Interessante a pontuar, e foi o que eu pontuei aqui, é que você vê que João e Pedro não tinha nada no bolso, tinha nem 10 centavos no bolso, porque o coach pediu dinheiro e eles não tinham. Outro ponto interessante, e aí é uma coisa histórica também,
tá? Que é o quê? Por que que a história conta de um homem coxo na porta de um templo? Era meio que costume das pessoas mais necessitadas, as pessoas como esse homem coxo, com problemas físicos, ou mendigos em si, tá? Era costume eles ficarem ali nos arredores do templo. Tá? É mais ou menos igual hoje a gente vê muita gente no semáforo, né? Por que a pessoa fica no semáforo? Porque ali é uma oportunidade de ela ganhar alguma coisa, dela ganhar uma moeda, dela ganhar enfim, um almoço, uma comida. Então, havia-se quase que isso também. Ele não estava lá por acaso. Ele não estava lá simplesmente porque ele quis estar. Claro, né? Deus movimenta todas as coisas, mas é só para a gente entender. Então, era costume das pessoas mais necessitadas estarem mais próximas ao templo, ficarem ali nos arredores. Por que elas faziam isso? Porque elas sabiam que dentro do templo ia muita gente. Muitas pessoas iam ao templo, muitos judeus iam ao templo para cumprir as suas orações, né? Cumprir os seus costumes daquela época e, evidentemente, que eles queriam fazer o quê? Cada um queria demonstrar mais piedade do que o outro, né? Mais piedade do que o outro. E isso é bem interessante, porque eles queriam, de certa forma, assim, impressionar a Deus, né? Ah, Deus, olha como eu sou bom aqui, olha como eu sou o cara. Eu tô vindo aqui e tô dando a esmola aqui pro mendigo. E aí, nisso, a gente vai lá e lembra, a gente pode lembrar 2 pontos que eu me lembro agora, que veio na minha cabeça agora de cara. Jesus, com a mulher que dá 2 moedas no templo, e o segundo que me chama bem mais atenção, que é aquela história que Jesus conta do publicano, o cobrador de impostos, e o homem do templo, que agora esqueci agora, né? Que foi aquela passagem onde o sacerdote chega e fala, né, ó, senhor, bate no peito, olha como eu sou bom, eu dou esmolas, eu faço isso, eu faço aquilo, olha só o que eu estou fazendo. E o publicano, muito pelo contrário, o cobrador de impostos, não, né? O que ele faz? Ele se humilha perante Deus. Ele diz, ó, eu sou pecador e não mereço a tua graça, não mereço a tua misericórdia, não mereço estar nem aqui falando contigo, Senhor Deus. E Jesus conclui dizendo que quem saiu justificado, ou melhor, quem subiu justificado, foi o publicano. Então, isso para nós dá como entendimento, claro, como eu falei, não é que eu não posso ajudar, não posso ajudar ninguém, não posso sair auxiliando ninguém, muito pelo contrário. Mas a gente precisa ver as intenções do nosso coração. É claro que fazer o bem é coisa da palavra de Deus, a gente precisa fazer o bem, mas às vezes a gente precisa sondar o nosso coração para a gente avaliar quais são as reais intenções do nosso coração. Por que a gente está fazendo essas obras? Se for para algo bom, realmente para a glória de Deus, com certeza isso é agradável ao Senhor. Agora, se a nossa única intenção e a nossa única expressão da nossa bondade é conquistar lá na frente, é fazer pensando no que a gente vai ganhar de retribuição, ou enfim, é querendo nos aparecer, e aí a palavra diz, né, o que sua mão direita faz, a sua esquerda ninguém tem que ficar sabendo. Então, se essa for a nossa intenção, nos aparecer, ganhar destaque, infelizmente, a gente lembra que a palavra também nos diz o quê? Que se nós somos honrados na terra, não precisamos ser honrados no céu, porque já ganhamos essa honra. Aí nós podemos aqui lembrar que existem pessoas hoje que gostam de agradar, né, líderes de igreja, líderes de ministério, enfim, e fazer muitas e muitas coisas porque elas buscam status dentro de uma igreja, status dentro de um ministério. E a gente não deve fazer isso. Muito pelo contrário. Claro, isso eu não estou dizendo para deixar de também agradar essas pessoas, mas sempre tem que ter a intenção boa no coração. Sempre a gente tem que estar com essa mentalidade de que se a gente for fazer algo, que seja realmente fazer o bem e fazer querendo apenas glorificar o nome do Senhor. Tá bem? Aí eu dei aqui duas outras anotações, e uma em cima disso,
que foi uma questão para a gente pensar, né? Eu coloquei assim, ó, será que não estamos apenas também olhando para as nossas riquezas? Isso por conta de João e Pedro terem falado que eles não tinham ouro nem prata, tá? 2 Coríntios, eu vou abrir aqui para a gente, 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, verso 10, diz assim, ó, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, a gente pode até também lembrar nos nossos dias talvez mais difíceis, né? Onde a própria 2 Coríntios nos fala aqui, também a gente vai lembrar que alegrem-se no Senhor. Então, independente do tempo que a gente possa estar passando, a gente precisa estar com os olhos no Senhor. É isso que a gente precisa. As dificuldades vêm para todos nós, todo mundo tem dificuldade, seja na saúde, seja na área financeira, seja em casa, seja com a família, seja no trabalho, enfim, todo mundo vai ter dificuldade nessa vida, mas nós precisamos ter a fé e a confiança no Senhor e nos alegrar sobre isso. E não ficar aí preocupado em riqueza, quer ganhar. Novamente, isso tudo é válido, mas vamos nos lembrar novamente da parábola, onde Jesus escreveu que o Senhor fez uma festa, mandou chamar os seus convidados, e quando foi chamado, um falou, eu casei, eu preciso agora dar atenção para minha esposa. O outro, eu comprei um terreno, o outro, eu comprei um boi, enfim, ninguém quis ir para a festa, porque todo mundo estava preocupado com essa terra. Então, não deve ser a nossa mentalidade, estar preocupado com a terra. Muito pelo contrário. Vamos lembrar sempre lá Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o reino de Deus, pode até ser que eu não ganhe um carro importado, mas ele vai me dar algum carrinho. Ou se ele não me der, se ele me colocar de ônibus, algum propósito tem. Então, é isso que a gente precisa também buscar de mentalidade. E para concluir essa parte aqui do coxo, da cura do coxo, a gente vê pela primeira vez, então, o tão conhecido e tão corretíssimo, né, em nome de Jesus sendo utilizado. Tá? Pela primeira vez é utilizada a expressão em nome de Jesus, ou seja, uma cura feita em nome de Jesus. Então, a partir desse ponto é que se identifica aí o poder de Cristo, né, que continua. Eu falo continua porque continua de fato e de verdade. E isso faz um certo contraste com os governantes judaicos daquela época, né? Porque Deus apontou, de certa forma, a gente pode dizer que Deus apontou o poder, então. Os judeus daquela época tinham lá suas doutrinas, seguiam a lei, faziam várias e várias coisas, mas através dos apóstolos e através dessa palavra que tem poder para todas as coisas, então Deus demonstra um outro poder fazendo esse contraponto. Então isso nos remete a lembrar o quê? Mais uma vez aquilo que a gente tanto sabe, que é o quê? Mandinga, esse negócio de água benta, toalhinha não sei do que mais que tem? Que mais? Vassoura não sei da onde, terra de Israel, água do Rio Jordão, sei lá o que, tudo que for tipo de mandinga. Isso não é de Deus. Isso não existe, tá? O óleo ungido não sei da onde. Olha, não vamos entrar aqui no ponto da questão do óleo, mas o óleo você pode até utilizar, mas a gente nunca pode colocar a esperança no óleo. Porque se for assim, a fábrica Lisa está bem na fita, né? Fazendo um monte de óleo, tá? Então a gente nunca pode colocar a nossa esperança e a nossa expectativa em coisas. É apenas em uma única pessoa, que é quem? Jesus. Jesus Cristo, tá? Então, não adianta eu colocar sal, não adianta eu colocar nada na minha porta, não adianta eu colocar vassoura. Na minha época de moleque tinha tal da vassoura atrás da porta para mandar os outros embora, né? Não sei se alguém conhece, eu já vi isso daí na minha casa acontecer. Aí, Leibs, entendeu? Não existe isso, tá bom, gente? Não existe isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já está lá escrito em Romanos. Então, nesse tempo, ou em qualquer tempo da nossa vida, Jesus é o nosso
único e grande Salvador, tá bom? É claro que a gente não pode tirar ali, às vezes, as necessidades que você vai ter de utilizar um remédio, ou utilizar o trabalho de um médico ou de qualquer outra pessoa. Aí seria uma outra conversa bem mais extensa, mas o ponto principal, a gente nunca pode colocar a nossa fé nem em homens, nem em coisas. Se você faz, eu creio que aqui ninguém faça, porque eu conheço a todos, mas se você faz, ou se você conhece alguém que faça, o que eu te dou de indicação para, se você conhece alguém que faça uma boa exortação embaixo da palavra de Deus, tá bom? Porque infelizmente essa pessoa está sendo só uma religiosa e está, infelizmente, deixando de conhecer o verdadeiro Cristo, que é o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que cuida, o Cristo que é fiel e o Cristo que liberta de todas as coisas. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre até aqui? A Leives quer falar de uma cliente. Vai, Leives. Pode falar. Você enxerga aí, você fala e no... O que faz? Como? Quando você fala que isso aí não resolve. E a pessoa não faz, a pessoa não consegue compreender. Olha, o que eu digo é o seguinte: a nossa parte, o que nos cabe é falar a verdade. A gente é ferramenta na mão de Deus, tá? A gente não é não é aquele que faz. Vamos usar o exemplo para a gente entender fácil. Por exemplo, você vai num médico e ele te faz uma cirurgia. Ele vai usar ferramentas. Você não vai dar glória para as ferramentas. Você vai dar glória para o médico. Glória a Deus. Oh, glória. Você vai dar glória para Deus. Tá? Oh, tá bom. Outra hora. Peraí, daqui a pouco você mostra. Você quer... Olha lá. Vai, Amanda. Quer falar? Não, tá bom. Olha lá, Amanda. Aparece aqui, Amanda. Olha a Amanda aí, gente. Então, tá. Então, assim, a gente vai no médico, a gente precisa fazer uma cirurgia e a gente vai lá e faz, tá? O médico usou ferramentas, evidentemente. Você não dá glória para a ferramenta, você dá glória para o médico, certo? Em tese, vamos assim dizer. Você vai falar, pô, o médico que me ajudou, o médico que fez, o médico que não sei o quê. Então, nós somos isso. Somos ferramentas na mão de Deus. Aí, eu fui lá, eu falei, e a pessoa não fez nada, a pessoa não entendeu. Olha, aí nos cabe orar, ouvir o Espírito Santo, que às vezes pode ser que a gente tenha que voltar a falar, mas, infelizmente, a gente não tem como abrir a cabeça da pessoa e falar assim, é isso aí, agora acredita. O que nós temos de ferramenta é a palavra de Deus, é a Bíblia, para demonstrar isso, porque ela demonstra isso, tá? É a palavra de Deus, é a única e exclusiva coisa que nós temos. Se a pessoa, infelizmente, não crê na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz, novamente, infelizmente, ela pode estar num grau de religiosidade muito alto. E aí o que a gente precisa é lembrar que quem conhece o coração dessa pessoa é Deus. Então, vai ser Deus que vai trabalhar no coração dessa pessoa. Ela pode estar, às vezes, para a gente, num grau onde a gente olha e fala, essa daí não tem jeito, é uma pessoa perdida. E não, às vezes não. Às vezes Deus sabe que ela só está passando um tempo, ela, às vezes, enfim, pode ter entrado nessa situação de crença por diversos motivos, por diversas causas, e, às vezes, depende de um tempo de um trabalhar. Mas o que eu digo é isso. Falar, exortar, né? Exortar com amor a pessoa, demonstrar para ela que ela está num caminho errado, porque, como dizem Salmos, um buraco vai puxar outro, isso é fato, e esperar o que essa pessoa vai te responder. Como a palavra também nos diz, se você exortar e ganhar o irmão, glória a Deus. Agora, se você exortar o irmão continuar no erro, o que acontece é que aí também existe a questão de que, pelo menos dessa pessoa, desse sangue, Deus não vai te cobrar. Deus não vai falar. Agora, o que nós não podemos fazer é ver uma pessoa numa situação como essa e nos calar. E, eu não vou falar porque não vai resolver. Não, fale. Entendeu? Eu tô, nesses dias aí, de certa forma, tô apanhando de um monte de gente. Mas eu tô falando. E eu vejo que tem que ser assim. É claro que existem momentos onde a gente tem que dar aquele basta. Agora, até aqui já foi, e agora é Deus com a pessoa. Mas, enquanto a gente ainda tem a direção de Deus e do Espírito Santo para falar, a gente fala. Tá bom? Alguém mais gostaria de pontuar sobre isso?
Ok. Então, vamos para o segundo ponto aí, que aí é o discurso de Pedro. A gente chega, então, num discurso maravilhoso. Aliás, para quem quer evangelizar, eu estava vendo esse discurso de Pedro aqui, eu falei, nossa, esse discurso aqui é ótimo para a evangelização, né? Basicamente, você gravar ele, você evangeliza qualquer pessoa, porque Pedro realmente foi muito usado pelo Espírito Santo. Se em Atos 2 ele discursou para o povo, aqui em Atos 3 ele vai estar discursando para o povo do Sinédrio, lá no templo, tá? Então ele vai discursar verdadeiramente para os, vamos dizer assim, ele subiu um pouquinho mais o grau, tá? Então, novamente, para a gente não ficar aí muito tempo, eu não vou ficar extensivo, pontual, eu vou pegar apenas alguns versículos chaves que eu peguei aqui, tá? Então, eu vou direto para o versículo 14, onde Pedro já vai estar dizendo assim, ó, vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Então, olha só o que Pedro fala aqui. Pedro destina a Jesus o nome santo e justo. E faz um contraponto dizendo que eles o transformaram em homicida. Quer dizer, olha só, se a gente for olhar com um olhar mais profundo, a gente vai ver que é um extremo muito grande, né? Um justo não pode ser um homicida, um santo não pode ser um homicida. Então, Pedro já dá aqui, de certa forma, dá uma chicotada muito bem dada naquele povo, né? E isso nos remete aqui a palavra santo. Aí eu fiz aqui as 3 anotações, esses 3 pontos, né? O santo, a palavra santo, tá? Isso nos remete em Marcos 1, me leva lá para Marcos 1, mais especificamente lá pelo versículo 24, que é do possessivo do homem endemoniado, onde é aquela passagem que, quando Jesus se apresenta, os demônios que estavam naquele homem falam o que de Jesus? Fala, sabemos que tu és santo. E também isso me lembra de Tiago 2,19, que diz assim, vamos abrir aqui, ó. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, olha só. Mais uma vez, Pedro vai usar a palavra aqui. Pedro vai usar a palavra, né, a palavra santo, e ele vai demonstrar que realmente aquele povo lá tinha, que até os demônios veem exatamente dessa forma, que Jesus é um homem santo, tá bom? Quanto à questão do justo, Pedro faz uma demonstração de caráter, do caráter de Cristo, do caráter de Jesus. Tá? E ele faz aí, sim, também, mais uma vez, um contraste muito grande com o homicida. Como eu falei agora há pouco, não tem como uma pessoa justa ser homicida, né? Isso não existe. Um justo não é homicida. Olha o Nicolas chorando. Fica tranquilo. Isso daí é 10 vezes no dia. Tá bom? Verso 15. No verso 15, o verso 15 vai dizer assim, ó. Na minha Bíblia está assim. De Sardes, mataste o autor da vida. Essa é a palavra que eu quero. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, dos que nós somos testemunha. Então, essa palavra é maravilhosa também. Autor da vida. Mais uma vez, um contraste com o homicida. Porque o homicida não gera vida, né? O homicida gera morte. Ok? Então, aqui apenas também uma outra menção. A gente lembra que lá quando Jesus ressuscitou, no 3º dia e tal, teve aquela parte em que os judeus fizeram um acordo para enganar o povo, dizer que Jesus tinha morrido e o corpo dele tinha sido resgatado, mas eles nunca fizeram apresentação de corpo nenhum, até porque não tinha, né? Não tinha como ter corpo. Hebreus 2:10 vai nos dizer assim, ó. Vou para Hebreus 2:10. Vai dizer assim, ó. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E aí, eu vou fechar no 12, Hebreus 12:2. Hebreus 12, estou chegando lá. Que vai dizer assim para nós. 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, o autor da vida tem muito mais coisas que a gente poderia falar dessa questão do autor da vida, mas aqui, mais uma vez, né? Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, são todas as coisas. Tá bom? Então, o autor da vida, uma expressão aqui muito enfática de Pedro nessa passagem, e que deixa esclarecido verdadeiramente quem é Cristo Jesus. Ok? No verso 16, ele vai dizer assim, ó, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Aí eu paro aqui. Tá? Então, Pedro vai usar... Aliás, eu não vou parar não, que é importante. Aí ele vai dizer assim, ó, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de vós. Então, a gente vê aqui Pedro enfatizando a palavra fé. Fé, que é uma coisa que a gente precisa em toda a nossa vida cristã, né? Ter fé. Como diz a palavra, sem fé é impossível agradar ao Senhor, ou a Deus, depende da versão que você vai encontrar aí. Tá? Então, a fé, ela é uma característica muito importante do cristão. Para a gente poder, como igreja, como cristão, para a gente poder ter na nossa vida aquilo que eu falei no início, que é oração, unidade, compartilhamento, coragem, ousadia e os demais que eu falei, a gente precisa de fé, né? Porque a fé, sem fé, você não vai de fato caminhar para frente. Sem fé, vamos lá, se você acorda hoje, você não tem nada para comer, não tem nem dinheiro para comprar, você tem que ter fé de que você vai conseguir de alguma forma colocar o dinheiro na mesa. Se você não tiver fé, você vai correr com seus próprios braços, vai ser na sua própria força. Tá? Então a fé, ela é muito importante, e eu vejo que assim, ela vai ser cada vez uma coisa mais essencial na vida cristã, tá? Cada vez mais, porque como vocês já sabem, é minha visão, a gente vai começar assim passar uns tempos mais, uns perrengues, como a gente fala, né? Um tempo um pouco mais complicadinho aí, e a gente vai precisar ter fé, a gente vai precisar estar mais alicerçado com ela, tá? Verso 17, eu estou para terminar, vai dizer assim, ó, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Então aqui Pedro demonstra o porquê, né, que eles fizeram isso, porque que eles colocaram o justo, o santo, o autor da fé numa cruz, por ignorância. Mas o verso 19 fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, Pedro vem e fala assim, ó, vocês fizeram em ignorância. Ok, fez em ignorância. Tá, mas ignorância tem limite. Ok? A palavra a gente sabe, né, que a palavra também nos afirma que no tempo da ignorância, Deus não considera, ele desconsidera, etc e tal, mas, novamente, é de extrema importância o arrependimento. Tanto nosso diário, das nossas atitudes, avaliar como é que está a nossa vida, como a gente está caminhando, o que a gente está fazendo, o que falta para a gente melhorar, e também fazer no evangelho que a gente faz para as pessoas, com que elas entendam de que ela não vai apenas conquistar um reino de amor. O reino de amor virá, mas nesse momento ela precisa ter arrependimento sobre a vida dela. Ela precisa ter arrependimento e se converter, tá? Porque, como uma vez muito bem ouvi lá do Hernandes Dias Lopes, como ele falou, um arrependimento sem conversão, sem mudança, não é arrependimento. Você só teve um tempo ali onde você achou que você fez algo errado, mas não é arrependimento de fato. Todo arrependimento. Remorso. Oi? O arrependimento sem conversão é só remorso. Só remorso. Muito bem, Cacá. Essa é a palavra. Muito obrigado. É isso mesmo. Arrependimento sem conversão é só um remorso. Tá? Arrependimento precisa de ter conversão. Se eu me arrependo e não me converto, vamos tentar dar um exemplo, vai. Eu me arrependo porque eu fumei a minha vida toda. Não é o meu caso, mas eu estou usando exemplo. E eu olho e falo, poxa, estou arrependido do que eu fiz com a minha vida e tal, mas não mudei nada. Continuo lá fumando. Não é arrependimento. É só um remorso momentâneo ainda, né? Um remorso daquele momento só. Não é isso. Então, e a gente vê, novamente,
que Pedro vem, primeiro ele diz, tudo bem, vocês foram ignorantes, vocês fizeram por isso. Deus é grandioso para perdoar o que vocês fizeram, mas vocês precisam se arrepender. Então nós precisamos ter isso na nossa vida e na nossa evangelização. Mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei da outra vez passada. Se não temos uma evangelização onde o arrependimento não está inserido, onde a gente só fala Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, a gente não está aplicando o reino de Deus para aquela pessoa. A gente não está ensinando o reino de Deus para aquela pessoa. E bem provavelmente a gente corre um sério risco de muitas vezes a gente não levar aquela pessoa verdadeiramente a Cristo. Tá bom? Então eu termino e concluo aqui esse estudo por hoje pra gente. Como eu falei, eu ia ser bem mais curto. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Além do Benjamin? Não. Nada a acrescentar. Tá ótimo, então, gente. Em 1 minuto. É 1 minuto, isso mesmo.